Nessa edição do Jornal Nacional, uma notícia do assassinato do principal comandante militar do Irã num bombardeio americano no Iraque. Vamos falar ao vivo com a correspondente médio. Explosões atingiram uma base militar usada pelos Estados Unidos no Iraque. E o presidente americano voltou a ameaçar o Irã. Os incêndios florestais que atingem a Austrália desde setembro mudaram a cor do céu na Oceania. O céu alaranjado. O Rio de Janeiro vive uma crise no abastecimento de água. A que sai das torneiras tem cor, sabor e cheiro repugnantes. Casos de pneumonia provocados por um novo vírus misterioso se multiplicam na China. 139 casos foram registrados nas últimas 48 horas. E o mundo perdeu hoje um dos maiores ídolos do esporte. O ex-jogador de basquete Kobe Bryant morreu num acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, perto de Los Angeles, Estados Unidos. No avanço do coronavírus. Agora, o número de novos casos fora da China é maior do que lá onde tudo começou. Vamos começar pelos desdobramentos da confirmação do primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus no Brasil. Lembrando das informações sobre o paciente que nós demos ontem. Motivos que levaram a Organização Mundial da Saúde a decretar uma pandemia. Mas a OMS ressaltou que isso não significa que a situação esteja fora de controle. Jamais podemos colocar em risco a saúde da nossa gente. Os movimentos espontâneos e legítimos marcados para o dia 15 de março atendem aos interesses da nação. Precisam, além da quantidade de pessoas, o presidente Bolsonaro desconsiderou outra recomendação fundamental dos médicos e autoridades nesse momento de pandemia: evitar contato direto. Beijos, abraços. Sobre uma possível falta de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde, os EPIs, e de respiradores. O ministro Luiz Henrique Mandetta voltou a defender o uso de máscaras caseiras para quem não é profissional de saúde. As máscaras cirúrgicas estão em falta no mercado e são fundamentais dentro das unidades de saúde e dos hospitais. Como você viu agora há pouco, o presidente Bolsonaro defendeu o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19. Na comunidade científica não há consenso sobre o assunto. Aquela que me protege bem. Aquilo vai fazer falta para esses profissionais que estão dentro do CTI. Aquelas eu vou ter que fracionar o uso. Agora de manhã, o segurança negro George Floyd, de 46 anos, morreu depois de ser sufocado durante 5 minutos por um policial branco, enquanto estava algemado. A violência começou quando os manifestantes atearam fogo em carros e no shopping. Os saques se espalharam pela cidade. Durante a noite, um grupo grande invadiu e incendiou uma delegacia. A morte, aliás, o assassinato, vamos usar a palavra correta, de um homem negro que estava imobilizado por um policial branco. Oseguini, explica essa história. Num vídeo em que um policial branco, Derek Chauvin, aparece ajoelhado sobre o pescoço de George Floyd por agoniantes 9 minutos, mesmo com Floyd já algemado e dizendo repetidas vezes que não conseguia respirar. Floyd, chegou um grande astro do basquete por aqui, LeBron James, também não ficou em silêncio. Ele postou umas fotos nas mídias sociais com uma camiseta com os dizeres: "Não consigo respirar". Essa foto é de... O total de óbitos no país chega a 37.359. Já o total de infectados passa de 711.696. Segundo o balanço divulgado. A Justiça Federal decidiu obrigar o presidente Bolsonaro a usar máscara a partir de agora, quando sair em público em Brasília. Se o presidente descumprir, terá que pagar multa de R$2.000. O Ministério da Agricultura está monitorando uma nuvem enorme de gafanhotos que avança por províncias da Argentina, perto da fronteira com o Rio Grande do Sul, Uruguai. Mas as superintendências receberam alerta para orientar os agricultores da região sul e adotar medidas de controle se for necessário.
Santa Catarina, o governo decretou calamidade pública por causa do ciclone bomba. Pelo menos 152 municípios do estado foram atingidos. 9 pessoas morreram e 2 continuam desaparecidas. As prefeituras... O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje que contraiu o novo coronavírus. Ele fez o anúncio para a TV estatal e outras 2. O presidente também falou de um assunto que tem repetido exaustivamente, a cloroquina. Bolsonaro disse que ontem mesmo a equipe médica resolveu dar o primeiro comprimido do medicamento por volta das 5 da tarde e também um antibiótico. A nuvem de gafanhotos que está na Argentina voltou a se deslocar rapidamente e está a pouco mais de 100 quilômetros da fronteira com o Brasil. O repórter Marco Matos tem as informações. A Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto informou que o presidente Jair Bolsonaro testou positivo mais uma vez para a Covid-19. Ele fez um novo teste ontem. Na nota... Abrimos essa edição do Jornal Hoje falando da explosão no Líbano que chocou o mundo ontem. Pelo menos 113 pessoas morreram e há informação de 4.000 feridos. A gente vai falar agora com a nossa... A polícia libanesa usou gás lacrimogêneo para tentar dispersar manifestantes que voltaram às ruas de Beirute hoje. A explosão no porto foi a gota d'água para os protestos contra o governo, acusado de corrupção. Queimadas no Pantanal brasileiro já consumiram desde o início do ano uma área 10 vezes maior do que a cidade de São Paulo. Os pesquisadores... O fogo que consome o Pantanal está ameaçando um dos maiores abrigos de araras azuis do país. Morreu em Los Angeles, na Califórnia, o ator Chadwick Boseman, o astro de Pantera Negra no cinema. Ele tinha 43 anos. Atores, celebridades e políticos lamentaram hoje a morte do ator americano Chadwick Boseman aos 43 anos. Queimadas e desmatamento têm relação direta com o fluxo de chuvas, não só no Pantanal, mas também no Sudeste nesta época do ano. Os 3 policiais envolvidos na morte de Breonna Taylor. Ela foi baleada em casa durante uma operação policial em março. De Nova York, depois que a justiça livrou 2 dos 3 policiais de responder pela morte da jovem negra Breonna Taylor, assassinada dentro de casa em março. Os manifestantes marcharam e enfrentaram a polícia em diversas cidades. No Colorado, a polícia prendeu... Mais de 5 milhões de brasileiros já foram infectados pelo coronavírus. O Márcio Gomes tem as informações do consórcio de veículos de imprensa sobre a pandemia. Boa noite, Márcio. Novos casos da doença, 31.404, foram registrados de ontem para hoje. E o total de casos é o que a gente destaca hoje. 5.002.357 desde o começo da pandemia. Vamos agora. O total de mortes no Brasil chegou a 148.318. Total de casos, 5.002.690. Nos primeiros 9 meses de 2020, o número de focos de queimadas na Amazônia foi o maior dos últimos 10 anos para esse período. E as queimadas, infelizmente, não param no Pantanal e na Amazônia. Outubro ainda está na metade e o número de focos de incêndio deste ano já é bem maior do que foi registrado no ano passado, no mês inteiro. Macapá e outras cidades do Amapá estão há 23 horas sem energia. O incêndio começou às 9 horas da noite de ontem, depois que um raio atingiu a subestação em Macapá. Ela é interligada ao... A mobilização critica a decisão da Justiça Estadual de Santa Catarina, que entendeu não ter ocorrido estupro contra a influenciadora digital Mariana Ferrer. Os manifestantes... E a repercussão na morte brutal de João Alberto Silveira Freitas. Ele foi espancado sem trégua durante 5 minutos e 20 segundos num supermercado da rede Carrefour, em Porto Alegre. A crise de energia no Amapá entrou na 3ª semana com um problema novo. A chuva atrasou a instalação dos geradores termoelétricos. Segundo o ministro, a falta de energia trouxe uma série de problemas como falta d'água, perda de eletrodomésticos e alimentos. Maradona morreu ontem aos 60 anos depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele já estava doente. As
Assaltantes aterrorizaram Criciúma, em Santa Catarina, na madrugada de hoje. Durante 2 horas, bloquearam acessos e atacaram a polícia para roubar um banco. Na região conhecida como Cracolândia, um grupo atacava os carros que passavam com cadeiras e pedaços de madeira. Os criminosos quebraram o vidro desse carro. Ontem, numa atitude inédita, os jogadores dos dois times deixaram o campo depois que o auxiliar técnico do Istambul acusou o 4º árbitro de racismo. O árbitro romeno... Consumidores lotaram o comércio popular em São Paulo no último fim de semana antes do Natal. Muitos tentaram criar estratégias para evitar contaminação pelo novo coronavírus. Sol forte e calor aqui no Rio. O que acontece? Muita gente vai à praia. Como você falou, nós sobrevoamos agora a orla de Copacabana.